Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando você entra lá no portal Meu INSS para ver o resultado da perícia e o resultado não está lá, não aparece, você da incapacidade aí, que está pleiteando o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, inclusive falando, já que nós estamos falando de fraude, nós estamos falando de roubo de 6 bilhões e 300 milhões de reais, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, para vocês verem que é uma fraude atrás da outra, tá? Então presta atenção o que esse vídeo aqui vai falar e eu vou vir agora com os comentários na sequência. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Boa Vista e Pacaraima. Lembrando, Pacaraima é a principal porta de entrada de quem está fugindo do regime de Nicolás Maduro. A maioria dos endereços, gente, alvo da PF, hoje é de escritórios de advocacia. Entre os suspeitos está também um delegado civil aposentado. De acordo com as informações, o grupo cooptava idosos venezuelanos, incluía esses idosos no cadastro do BPC para poder ter acesso ao benefício usando documentos falsos. Depois, o que acontecia? Os beneficiários voltavam para a Venezuela, mas continuavam recebendo dinheiro do Brasil ilegalmente. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 16 milhões de reais em bens dos investigados, que podem responder pelos crimes de estelionato majorado e associação criminosa. E aí, Leilane, quando falam que tem que fazer pente fino nesses cadastros, muita gente usa isso para poder fazer desinformação. Mas está aí o motivo. A associação criminosa, segundo a Polícia Federal, recrutava idosos venezuelanos, mandava esse pessoal de volta para a Venezuela e ficava embolsando o dinheiro do Brasil. Então, pessoal, vocês viram? Adivinha quem é que paga esse BPC aí para esses venezuelanos? Que nem aqui estão. Que todo mês é mandado dinheiro. Você, seu parente, seu filho, seu primo, seu tio, sua tia, todo mundo que trabalha registrado. Eu, como brasileiro tem memória curta, eu quero lembrar. Vocês lembram, esse governo aqui, quando teve lá atrás governando, que usava o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é para desenvolver aqui o Brasil, mas foi utilizado para mandar dinheiro para ditaduras do mundo? Então, vocês se lembram quando foi mandado dinheiro lá para Caracas, na Venezuela, para construir o metrô, que a construtora inclusive era a Odebrecht, que foi pega na Lava Rápida, na Lava Jato, com escândalo. Vocês sabiam lá que o ditadorzinho lá da Venezuela, até hoje, ele não devolveu um centavo daquele dinheiro? Vocês sabiam que essa dívida já passa de bilhões e quem está pagando é você, trabalhador brasileiro? Todos nós que vamos no mercado, que a comida está cara, esses altos impostos que estão sendo cobrados. Vocês se lembram que foi mandado dinheiro para Cuba e eles deram como garantia que vocês não pagassem a dívida em dinheiro, eles iam pagar em charutos cubanos? Pois é, você que está pagando, somos nós que estamos pagando. Dinheiro para Nicarágua, dinheiro para tudo quanto é lugar. E vocês viram a fraude agora do benefício de prestação continuada? Tá aí. E quem está denunciando isso é a Globo News, que faz parte da rede esgoto, que é a maior passa-pano para esse tipo de governo que está aí. Por quê? Porque eles também levam milhões para eles ficarem quietinhos, enganando você. E aí eles ficam colocando BBB, ficam colocando novela que ensina a criança a se sexualizar, ensina como traficar droga, são a favor da liberação da droga, são a favor de crianças serem usadas como objeto sexual de pedófilos. E vocês ainda não, tem muita gente que dá audiência. Agora, se a passadora de pano está denunciando, vocês imaginam a situação. E o que vem por aí, vem muito mais podre, tá? Não pensa que é só os 6 bilhões e 300 milhões, não pensa que é só isso, não. É o que eu falei, é uma linha, é uma ponta de linha que saiu fora. Quando começar a puxar isso, o buraco é muito mais embaixo. Bom, mas vamos lá, tá? É a obrigação minha dar ciências a vocês aqui, tá? Do que está acontecendo e por que o INSS está assim. Por que é tão necessário cortar o benefício de quem precisa e de quem pagou para ter o benefício para sustentar essa cambada que está aí, essa quadrilha que está aí. Bom, muitos segurados que passam, né, pela experiência de perícias no INSS para ser analisada uma incapacidade após um procedimento, enfrentam a angústia de acessar, por exemplo, o portal Meu INSS e não encontrarem o resultado da avaliação. Essa situação gera insegurança, prejuízo financeiro, especialmente quando o segurado está desesperado com o benefício suspenso, dependendo da liberação
para receber o pagamento. Imagina, o resultado da perícia costuma ser disponibilizado em até 5 dias. Mas lá no portal, a partir das 21 horas no mesmo dia, você consegue ver, mas muitas vezes é essa mensagem: benefício não encontrado. Então, há casos que esse prazo ele pode ser estendido por diversos motivos. O INSS fala que até 5 dias úteis. Alta demanda de agendamentos, problemas no sistema de INSS, falha de comunicação interna ou necessidade de análise complementar. Quando o meu INSS não apresenta o resultado da perícia dentro do prazo esperado, o ideal é aguardar alguns dias adicionais, pois o sistema pode estar passando por instabilidade. A gente sabe qual que é a instabilidade, né? Porém, se a espera ultrapassar uma semana, aí você tem que procurar o atendimento para verificar a situação desse processo, tá? É importante lembrar que o segurado deve acompanhar o pedido através do aplicativo, pelo telefone. Essas são vias oficiais para obtenção de informações e, apesar de nem sempre oferecerem respostas imediatas, são canais diretos com o INSS, que vão estar ali para te enrolar, tá? Quer saber a verdade? Aqui no canal você fica sabendo a verdade. 10, 15 minutos que eu falo, que você assiste meu vídeo aqui, evita muitas vezes você passar 10, 15 meses de dor de cabeça no INSS. A ausência de resultados no sistema pode gerar atraso no pagamento de benefícios. Em alguns casos, impedir o acesso a direitos fundamentais, como retorno a trabalho com estabilidade, um afastamento remunerado. Olha só, outro ponto relevante é que, em certos casos, o perito do INSS solicita documentos adicionais antes de emitir uma decisão final. Isso pode ocorrer quando a documentação apresentada no dia da perícia ela é considerada insuficiente para confirmar a incapacidade laboral. Nessa situação, o sistema pode não exibir o resultado imediato, porque no processo fica pendente a entrega de novas provas. Aí é aquele cumprimento de exigência no portal Meu INSS. Segurado, você deve estar atento às notificações, pessoal, às exigências listadas lá no portal. Isso pode evitar o indeferimento por ausência de documentação. E enquanto você não resolver o problema lá do cumprimento de exigência, o seu benefício fica parado, fica sem resposta. Por isso que eu falo, pelo menos uma vez por semana, dá uma olhadinha em tudo no portal Meu INSS, até no seu cadastro, que você atualizou a semana passada, olha de novo. Não dá trabalho nenhum, veja lá se as informações que você colocou estão disponíveis. É comum, eu coloquei aqui vídeo falando de falha, de erro no sistema. Isso acontece constantemente. E outra, esses travamentos que estão acontecendo no portal Meu INSS, falta de sincronização entre setores, atraso na digitalização de laudos médicos. Pessoal, já falei, esses caras só conseguem meter a mão no dinheiro no caos. Então não espere do INSS, enquanto tiver essa turma aí, que a coisa funcione. Porque se funcionar, se tiver controle, se tiver fiscalização, não seria possível dar um golpe de 6 bilhões e 300 milhões em ninguém. Esse caso do BPC, se tivesse controle, vocês acham que seria possível? Os caras pegam o documento de idosos lá na Venezuela, trazem para cá, fraudam dizendo que estão aqui no Brasil, mandam para o INSS, a pessoa começa a receber o dinheiro lá na Venezuela sem estar aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, vocês viram, tem até policiais envolvidos. Quantos políticos você acha que tem envolvidos nisso? E quando eu falo que o INSS é um órgão político, quem indica o ministro da Previdência? Um político, que é o presidente. O ministro da Previdência ele indica um presidente do INSS, que é do partido político dele, da ideologia política dele. Vocês já perceberam que quando essa raça está no poder, tudo desanda? Tudo vira miséria, tudo vira corrupção. Por que será? Será que é difícil entender isso? Será que é difícil entender? Olha o estado da Bahia, onde esses caras governam há mais de 20 anos. É o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não tem nada. E os cantores de trio elétrico lá na Bahia, vai lá ver a conta bancária deles. E eles apoiam esse tipo de governo. É lógico, a Lei Rouanet deixa eles bilionários. Enquanto o povo fica na miséria, esses caras ficam bilionários. Os Correios não tem dinheiro para pagar os funcionários do Correio, mas teve dinheiro para mandar 4 milhões para o Gilberto Gil. Olha aí que lindo, maravilhoso. E é esse tipo de governo que você apoia. Eu estou falando com os que aplaudem.
É um absurdo. Eu fico inconformado de ver aposentado, gente que já trabalhou a vida inteira, que sofreu a vida inteira, que passou por diversas situações no país, apoiar esse tipo de coisa, fechar os olhos para isso. Será que você não desenvolveu discernimento? Será que você está tão doente com problema que não consegue enxergar a realidade, meu? Pelo amor de Deus. Bom, enquanto isso, o segurado permanece sem saber se o benefício foi concedido ou negado, fica preocupado, fica sem dinheiro muitas vezes para sustentar a sua família, o prazo muitas vezes ultrapassa, porque o INSS não é de cumprir prazos, a gente sabe disso. Você faz reclamações, mas você recorre à junta de recursos do INSS, não vai mudar nada. Situações complexas que envolvem prejuízos consideráveis, você deve procurar a Defensoria Pública, um advogado especializado, entrar com ação judicial, porque não tem condições. É um direito seu. Você não pode ficar esperando. Tem gente que briga por causa que nem eu falo, o time de futebol perde, os caras querem matar o jogador. Aqui nós somos roubados na cara dura. E hoje aparece, ó, você foi roubado. Literalmente. Coloca um valor, coloca a cara de quem roubou na televisão e não acontece nada. E fica por isso mesmo. Aí daqui a pouco os caras vêm com uma cortininha de fumaça. Ah, porque lá na câmera, agora a cortina de fumaça que vai ser usada é a morte lá do Papa lá, que era outro comunista também. Agora o que vai ser utilizado é a morte desse aí, para passar pano. Agora todo mundo, tem comitiva já, que estão querendo viajar, vai uns 200 lá para ver o enterro do Papa. E quem paga essa conta? Eu, você. Não dá para perceber esse tipo de coisa? Não dá? Será que é difícil entender isso? Tá cheio de gente chorando, basta procurar aqui na internet. Tá cheio de gente chorando, não tem remédio em hospital. Tem lugares aí que a dengue tá como se fosse uma epidemia de dengue, não se compra vacina. E aí? Vocês não acusavam o outro lá que comprou a vacina? Quando ela foi liberada, o Brasil foi o segundo país a começar a vacinar. E a mídia descia a lenha que o cara era anti-vacina. Não é que ele era anti-vacina. É que alguém tinha que se responsabilizar com as contraindicações. E hoje, você olha pelo mundo aí, o que está acontecendo? Processos em cima de processos, porque a vacina, além de matar muita gente, está deixando sequelas terríveis. E aí, será que é difícil entender esse tipo de coisa? O cérebro não é para usar só para ter cabelo, não, viu, pessoal? Ou para ficar ouvindo essas músicas idiotas que tem por aí, não. O cérebro é para raciocinar, viu? Se você enche a sua cabeça de lixo com BBB, com essas novelas de Globo, achando que o mundo é isso que eles mostram ali, você alimenta lixo na sua cabeça. Procura se informar, procura ler, procura esclarecimento, mas com pessoas sérias, sabe? Não adianta, quanto mais porcaria você colocar na cabeça, mais cego você fica. Essas redes de televisão, eu sempre falo, elas são compradas com milhões para não mostrar a realidade para você. E vocês ainda dão audiência. Enche a cabeça de lixo e parece um papagaio de pirata. Fica repetindo a mentira que eles falam lá. E o pior é que você vê, as pessoas veem na televisão e veem na internet repetir. Vem aqui na internet e repete exatamente o que ele ouviu. Resultado negativo após esse período é o que eu falei, tá? Você tem direito a apresentar o recurso administrativo aí em 30 dias. Eu já vou falando que não adianta nada, o negócio é ir direto para a justiça e, sabe? E a justiça tá por aqui com o INSS, ó. A justiça tá, e ainda mais agora que esses escândalos que estão ocorrendo. Tudo isso conta negativo e a justiça vai para cima. Ou vocês acham que os magistrados lá que cuidam dessa parte de INSS, eles não sabem o que estão acontecendo? Eles não têm esse tipo de informação. Vocês acham que eles ficam assistindo BBB? Ficam assistindo essas novelas lixo da Globo? Eles estão por dentro de tudo que está acontecendo. E quando o segurado chega lá com o processo, os tribunais já sabem o que está acontecendo. Apesar que tem muito lugar da justiça que já está infectado, né? Por essa gente, né? Que foi doutrinado. E hoje são advogados, são juízes, são delegados. Foram a vida inteira doutrinados desde criança e são dessa maneira que eu falei. Não enxergam a realidade. São completamente papagaios de pirata. Bom, meu amigo e minha amiga, é escândalo em cima de escândalo. Eu gostaria muito de trazer aqui notícias boas todos os dias,
Mas é para vocês verem a situação que nós estamos. Aí eu pergunto novamente, que moral o INSS tem para fazer qualquer tipo de pente fino, qualquer tipo de exigência para o segurado honesto, que trabalhou, que pagou seus impostos e hoje está precisando do INSS? Que moral esses caras têm para exigir alguma coisa? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite os nossos conteúdos, tá bom? Aqui é assim, pessoal, é sem enrolação, é direto ao ponto e na realidade, tá? Não deixe de se inscrever no canal para você estar sempre recebendo os conteúdos em primeira mão e não paga nada, tá legal? Meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, trazendo aqui informações, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.